Amém, irmãos, bom dia, louvado seja o nosso Senhor. Continuando o desfrute do livro Quem Tem Ouvidos Ouça. Hoje a porção que me cabe é de falar sobre o crescente poder da igreja em Roma. Vou começar lendo o versículo que está proposto para a nossa comemoração, que é o versículo de Apocalipse 2:20, que diz assim: Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Que é um versículo forte, né, de advertência contra a igreja em Tiatira, né, falando inclusive a respeito de idolatria, né, dentro da igreja. Irmãos, aqui o irmão conta um pouco da história, né, de como a igreja em Roma cresceu, se destacou e por fim tornou-se uma igreja central, né, que ditava, né, as ordens para todas as demais igrejas, né? Então Roma se tornou uma igreja poderosa. Mas será que o poder, do ponto de vista, né, no ponto de vista espiritual, do ponto de vista de Deus, será que muito poder é uma coisa boa? Nós vemos que não, irmãos. Nós vemos que não, porque a história nos diz isso, né? Esse período da história onde a igreja teve grande poder, né? Especificamente falando agora a igreja em Roma, ela teve grande poder a ponto de influenciar até mesmo governos, né? Governos de países. Foi um período negro da história da igreja, né? Esse foi um período de degradação. Então, irmãos, nós vemos que o poder é algo que corrompe. Roma desejava poder, desejava ser uma igreja mais poderosa do que as outras. E aqui, irmãos, o que mais impressiona nesse texto é a respeito das competências absurdas que o bispo de Roma tinha, do poder que ele tinha, né, sobre as demais igrejas, né? Então aqui eu vou ler rapidamente para os irmãos. O item 1. O bispo de Roma seria o juiz infalível em todas as questões doutrinárias. Quando se levantava algum problema doutrinário, quem dava a palavra final era o bispo de Roma. Então as demais igrejas não tinham autonomia sobre as questões doutrinárias. Quando tinha qualquer problema relacionado a questões doutrinárias, quem resolvia era o bispo de Roma, né? 2. Ele e apenas ele tinha o direito inerente e supremo de convocar e presidir concílios gerais, de convocar os bispos de toda a terra e fazer uma assembleia, um concílio. Então, só ele podia fazer isso. 3. O direito de ordenações eclesiásticas pertencia a ele, isto é, de ordenar bispos e arcebispos. 4. A separação da comunhão da Igreja de Roma implicava culpa de cisma. Isto é, quem não concordava com isso e não queria mais comungar com Roma seria taxado de divisivo, de ter provocado a cisma. Então, observem, irmãos, que se concentrou muito poder em cima de uma pessoa. E isso fez muito mal para a igreja, irmãos. As igrejas perderam autonomia, perderam liberdade e elas apenas estavam debaixo, né, dessa tirania, vamos dizer assim, da igreja central, que era Roma, que mais especificamente o bispo, né, tinha poder sobre praticamente tudo. Apenas um homem tinha poder sobre tudo. Então, irmãos, foi um período muito complicado da história da igreja. E aqui também o irmão, né, como eu já citei, fala dessa questão da união da igreja com a política. Nós sabemos que a política ela não traz coisas boas e Deus é santo, né, irmãos? Então
questões espirituais, questões relacionadas à igreja, jamais poderiam, né, estar associadas a questões políticas. Né? A luz não se mistura, não pode, né, se misturar com as trevas. Então, eu encaro essa leitura de hoje, irmãos, como uma advertência para nós a respeito de fermento e de coisas, de homens que não podem entrar na igreja, que fazem mal, que causam dano na igreja. E também sobre o perigo do poder, né, de ambicionar poder, de querer poder. Né? Isso, por fim, acaba só afastando mais o homem de Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Desejo a todos um ótimo sábado.